Quem não ouviu, quem não falou a palavra aflição? Muitas vezes nós comentamos com amigos nossos, mas hoje eu estou aflito. A pessoa X está aflita. Assim por diante. Nós falamos muito sobre aflição. Mas o que é que significa aflição? Aflição significa agonia. Agonia, estar agoniado. Todos nós sabemos o que consiste. Aflição, também podemos dizer que é desalento, desânimo. Aflição é tristeza. Eu nunca vi uma pessoa aflita, alegre, serena, com um sorriso. É tristeza. Aflição é desgosto. Desgosto, meus irmãos. Aflição é ansiedade. Como somos ansiosos. Nunca se escreveu tanto sobre a ansiedade como nas últimas décadas. Conhecemos Augusto Cury, escreveu muitos livros sobre a ansiedade. Não é o estudo da noite, a ansiedade, né? Apenas estamos falando no que consiste a aflição. Aflição é a angústia, é estar angustiado. Quantas vezes nós chegamos, meu Deus do céu, uma angústia dentro de mim, eu não sei o que está acontecendo. Aflição é tortura, é uma tortura. Então veja bem no que consiste a aflição, meus queridos irmãos. Disse Jesus quando no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. Aqui se encontram os aflitos. E Jesus mesmo, num determinado momento, ele disse, no mundo tereis aflições. E há versões no Evangelho que diz que no mundo só tereis aflições. Eu tiro o só. Porque nós temos momentos de alegria. Muito embora a nossa felicidade aqui na terra não é uma felicidade absoluta, mas sim relativa, efêmera, passageira. Mas nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, sim. Então, eu abraço esse versículo que Jesus diz, no mundo tereis aflições. E ninguém aqui no planeta Terra, não há a exceção de quem quer que seja, que não tenha passado, esteja passando, ou vai passar. Ninguém se encontra em regime de exceção. Todos nós passamos pela agonia, pelo desalento, tristeza, desgosto, desânimo, a angústia, a ansiedade, todos nós passamos. Por quê? Porque a Terra é um planeta de provas, é um planeta de expiações. A Terra é uma escola, a Terra é um hospital e a Terra é um presídio.
Então nós estamos aqui para quê? No educandário, uma escola. Estamos aqui para aprender a amar. Sermos bons. Por que hospital? Porque nós somos doentes. Principalmente doentes da alma. Porque doentes do corpo é fácil. Nós curamos com os médicos, tomamos remédio, fizemos cirurgias, enfim, curamos. Mas nós somos doentes da alma. A angústia é uma doença da alma. A aflição, como um todo, é uma doença da alma. E nós só vamos nos libertar dessa prisão quando nós passarmos a sermos bons. Fazermos aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, por toda parte, a aflição tem povoado a vida dos terrícolas. E as criaturas são incontáveis, eu diria tudo. Então eu trago uma pergunta aqui. Tu estás aflito? Começando aqui, chegando ali. Tu estás aflito? Então vamos puxar para o nosso. Nós estamos aflitos? Por quê? A pessoa diz, sim. Por quê? Então nós elencamos 4 situações aqui. Vou ler. Estás aflito por causa de problemas da saúde que tu ou alguém dos teus tem enfrentado? Estás aflito por questões de ordem econômica financeira para que te ferreteiam a existência? Problemas financeiros, né? Estás aflito em virtude do desemprego que vens amargando há longo tempo? Estás aflito por meio da violência denunciada, audaciosa e renitente a extravasar em todo lugar a sua baba perturbadora. Veja bem, saúde, problemas de saúde, problema econômico, financeiro, problema do desemprego, problema da violência. Todas situações, entre aspas, dignas de preocupação. Correto. Mas o que nós queremos dizer que nós devemos sim ter os cuidados com tudo isso. Aquele cuidado necessário que uma pessoa equilibrada tem. Mas não aquele desespero. Por exemplo, desemprego. Nós estamos com um número bem elevado no Brasil. Mas por que do desemprego? Há um motivo, caros irmãos. Há um motivo. Nós sabemos perfeitamente que nada ocorre. Nada acontece por acaso. Se você está desempregado hoje, algum motivo existe. Desta ou de encarnações passadas. Existências passadas. E assim por diante. Aí a pergunta que nós fizemos. A aflição, nós ficarmos aflitos, vamos resolver o problema ou vamos agravá-lo? Óbvio que vamos agravá-lo, não vamos solucioná-lo. Para tudo, há solução. A Deus, tudo é possível. Então, como nós já aprendemos na doutrina dos Espíritos,
Mister se faz que sejamos equilibrados. A palavra é resignados. Que sejamos resignados, que aceitemos a nossa condição. Não de forma passiva, não é isto. Mas de uma forma não desesperadora. Nunca as indústrias farmacêuticas faturaram tanto como tem faturado nessas últimas décadas. Ansiolíticos, tarja preta, as farmácias de manipulação têm remédio para tudo, para dormir, para não deixar cair cabelo, tem remédio para tudo, mas aqueles remédios para isso, para aquilo, aquele outro, para não ter isso, para angústia, para ansiedade. Meus irmãos, o que é preciso que nós pacifiquemos é o nosso espírito. Ninguém está aqui criticando a medicina, não. Esses remédios são bons, são necessários, mas não da forma como hoje está sendo usado. Nós não vamos resolver esse problema da angústia, da ansiedade, do temor, do desânimo, do desalento, porque nós vamos anestesiar o nosso corpo. Nós precisamos resolver o problema do nosso espírito, da nossa alma. Então a pergunta que nós voltamos, mais uma, eu faço: por que te deixas afligir? Por quê? Por que nós deixamos? É preciso que nós nos empolguemos pelas palavras de Jesus, para que a aflição não venha fazer morada no nosso coração. Nós temos que ter mais atenção, mas uma atenção urgente, com os ensinos da vida eterna, meus irmãos. Por quê? Por mais que a criatura se aflija, nada será modificado. As concepções não irão se modificar. Se a nossa mentalidade, se a nossa postura não mudar. Em resumo, meus irmãos, mister se faz que haja uma revolução interna. Numa palavra da doutrina espírita, reforma íntima. Passarmos a ser uma nova criatura. Então passemos a prestar atenção naquilo que se constitui o nosso dever, os nossos compromissos, dando conta das nossas atividades, as nossas realizações, cumprindo nossos deveres e com o próximo, cumprindo nossos deveres e os deveres para com o próximo. Lamentavelmente, hoje, uma grande maioria de irmãos nossos sabem mais que qualquer um os direitos. Mas os deveres, nós riscamos, apagamos do nosso vocabulário. E isso é difícil, meus irmãos, isso é difícil. Nós nos preocupamos com as grandes questões
e deixamos de lado aquilo que muitas vezes é necessário. Falávamos hoje à tarde que o que causam as grandes tragédias são as pequeninas coisas. É um simples parafuso mal colocado que o avião, 10, 12 mil pés, desaba. Nós não nos preocupamos, às vezes, com o grão de areia que está no nosso calcanhar. Mas, se nós não cuidarmos, nós não vamos conseguir andar muito. Então, meus irmãos, com esses pequenos exemplos, nós muitas vezes nos preocupamos com grandes problemas da humanidade, mas não nos preocupamos com aquilo que efetivamente é necessário. E todos nós sabemos perfeitamente do que eu estou falando. Voltemos para dentro de nós. Voltemos para dentro de nós. Uma das coisas que tem me deixado assim, pasmo às vezes, em pleno século XXI, é o desrespeito com o próximo. Se tu falar para a pessoa sobre a corrupção, essa pessoa é capaz de tomar um posicionamento até agressivo. Não, eu não aceito corrupção por isso, por aquilo. Mas estaciona o seu carro no lugar de um cadeirante. Isso é corrupção, meus irmãos. Isso é corrupção. É corrupção. Então nós temos que ver, meus irmãos, é começarmos com essas pequenas coisas, essa mudança dentro de nós, para que a aflição não venha mais tarde bater a nossa porta. Assim dá conta dos teus quefazeres e das tuas responsabilidades no tempo presente, no dia de hoje. E não te perturbes na aflição por desejar, sem conseguir consertar as pessoas, cara. Refazer os caminhos alheios ou modificar a humanidade. Emmanuel diz, se nós não conseguimos termos um bom relacionamento fraterno na nossa família, como nós vamos ser mentores de 40, 50, 100 aí fora? Então, meus irmãos, tudo começa dentro de nós. A reforma íntima, a nossa mudança. Eu trouxe uns exemplos aqui, meus irmãos. Afligimos-nos com a vizinhança do parente menos simpático. Esquecemos-nos, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afligimos-nos com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esquecendo-nos, porém, do que carregam a provação da loucura nas grades do manicômio. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos com qualquer coisinha, parece que o mundo acabou. Ah, não, fulano de tal está lá com um problema seríssimo, mas eu estou com uma pequena enxaqueca, um desequilíbrio qualquer, uma dor de estômago, enfim, um desequilíbrio orgânico qualquer. Então, nós fizemos aquela verdadeira revolução dentro, né? Quando o cara do lado ali está aos trancos e barrancos. Afligimos-nos por perder a condução. O veículo, no caso aqui, seria
transporte público no momento oportuno, esquecendo-nos, entretanto, dos que jazem detidos nos cátre, né? Cátre é uma cama de cimento, de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. E eu já falei diversas vezes aqui dizendo o seguinte: nós somos verdadeiros reis, porque nós temos nossas pernas para caminhar, braços, temos o dom da palavra, a visão, a audição, e aqueles que não veem, não ouvem, não andam, não gesticulam, dariam tudo para se moverem, se arrastarem, e nós reclamamos. E aí vem a aflição. Coisinhas pequeninas que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou trazer um exemplo aqui, que isso acontece muito, meus irmãos. Parece que até é brincadeira, mas vai ver, vai sentar como uma luva. Afligimos-nos em casa porque alguém não nos fez o prato de preferência. Comida. Aquele prato, não fez. E olha que isso acontece. Acontece nos lares, aquele reclamo. Pô, por que não fez aquele prato? Por que não fez isso? Tinha que fazer, sempre a mesma coisa. Esquecendo-nos dos que imploram migalhas para saciar a fome. No fim de semana, ou início dessa semana, numa reportagem muito especial para uma determinada rede de televisão, e eu vou até dar a fonte, podem buscar, a CNN, mostrando o número de brasileiros que passam fome. Passam fome. Os números de brasileiros que só comem carne de 60 em 60 dias. Só 68 milhões. 33 milhões passam fome. Comem hoje, não sabem quando vão comer outro dia. E nós brigando com a esposa, ou o esposo, filho, ou a nossa secretária, porque está um pouquinho salgado, ou está um pouquinho insonso, ou porque isso, porque aquilo, ou porque não fez a gracinha. Eu diria para a beleza, né? Você não está contente, faça, né? Quando não está contente com alguma coisa que alguém fez, faça, para ver se faz melhor. Então, ambiente doméstico. Afligimos-nos com os nossos filhos, nossos netos, nosso ambiente doméstico, e aqueles que não têm. Então, meus irmãos, nós nos afligimos tantas vezes por bagatelas. Pensemos nós, quantas vezes nós ficamos nervosos, nos desequilibramos por coisas ínfimas, coisas insignificantes, que às vezes, né, podem causar até um infarto. Porque toda vez que nós albergarmos a raiva, a cólera, há um desarranjo total no nosso sistema coronário, cerebral, enfim. Então é preciso que nós, meus irmãos, olhemos a nossa retaguarda, olhemos para o nosso lado, olhemos para trás. Os milhares de irmãos nossos que estão em situações bem mais difíceis que nós, mas não.
Então, o que é preciso dentro disso tudo, meus irmãos? É preciso que exercitemos a paciência. Exercitemos a paciência, meus irmãos. Diante das dificuldades do cotidiano, do nosso dia a dia, só existe um remédio: a paciência. O que é paciência? Saber esperar. Saber esperar. Paciência é saber esperar. Aí diz a pessoa assim, muitas vezes ocorre algo e diz assim, mas eu perdi a paciência. Eu respondo, ninguém perde o que não tem. Como é que você vai perder uma coisa que você não tem? É a mesma coisa, muitas vezes nós dizemos, o casamento terminou porque terminou o amor. Não termina aquilo que nunca existiu, porque o amor não termina. Terminou o amor platônico, esse pode, eu concordo. Mas o amor verdadeiro, esse não. Porque o amor advém de Deus. E tudo que vem de Deus é um dos atributos de Deus. Está no livro dos Espíritos, ali nas primeiras perguntas. É imutável. Não muda. Só muda aquilo que é do ser humano. Então, o amor vem de Deus. E se vem de Deus, é imutável. Paciência, não só para o auxílio dos outros, porque muitas vezes nós somos de uma paciência fora de série para os outros. É preciso que nós exercitemos a paciência em nosso favor. É isso que nós precisamos, exercitar a paciência. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, não pensa que nós vamos comprar a paciência comprando livros, indo em psicólogos, indo em terapeutas, indo na casa espírita, igreja católica, enfim, seja que tempo religioso for. Eu já teria comprado, com certeza. A paciência é conquista do espírito. É um caminhar íngreme, é uma subida que, se a pessoa fumasse, a cinza cairia nos olhos. Mas é assim que nós podemos dizer. Exige-se muito esforço. É possível de consegui-la? É possível de consegui-la, sim. Mas eu quero dizer também que ser paciente não significa, não é a mesma coisa que ser subserviente. Subserviente é aquele que, a pessoa faz gato, para melhor entendimento, o gato sapato da pessoa. Não é isso. Ser paciencioso é saber compreender, é saber calar. Aí que é o problema. Aí que é o problema. Só isso, saber calar. Mas eu não tenho sangue de barata. Claro que tu não tem sangue de barata. Você é um ser humano. Mas tem que saber se controlar. Quem não ouviu dos avós, dos pais, de amigos? Se um não quer, dois não contendem, Dois não brigam. E lá no sul diziam assim, 2 tucanos, aquele pássaro maravilhoso, não se beijam, não tem jeito. Mas acho que eles dão um jeito, deve. Mas isso é questão da natureza. Então, meus irmãos, aí vem a aflição. E dessa aflição vem a tensão, esse sofrimento inútil, que é a aflição,
ocorre o quê? A tensão mental. A tensão mental. Aquela veinha aqui começa, ó. Daí a pouco uma enxaqueca, que tem que acabar muitas vezes até em hospital. E enxaqueca, meus irmãos, é mediunidade, viu? Muito embora os neurologistas não aceitem. Mas é mediunidade. Eu não gosto de contar casos próprios, né? Mas eu vou ousar dizer. Antes de eu frequentar a casa espírita, isso já faz uns 20, 28, quase 30 anos. Tanto eu quanto a minha companheira, que hoje não veio porque está com uma gripezinha daquelas, né? Semana passada fui eu, né? Então é um período cada um, né? Para haver o equilíbrio. Tanto eu quanto ela, nós tomávamos uma caixa de Neosaldina por semana. De enxaqueca. Gente, aqui rachava. Parecia que rachava. A Sônia muitas vezes tinha que ir para o hospital. Aí eu comecei, né? Aí foi indo, por orientação. Não, isso aí tem assim, começa a trabalhar. Eu sempre, teimoso como sempre, né? Primeiro estudei 1 ano. Depois sim que eu subia pela primeira vez, aí que eu comecei a trabalhar. Porque eu acho que a gente precisa estar preparado. Daqueles dias em diante, passaram-se, eu estava falando com um amigo lá antes, não sei ao certo se é 27, 28 anos que nós estamos na casa. Nem eu e a Sônia Maria, nunca mais tivemos enxaqueca. Foi só começar a trabalhar, estender as mãos. Mas tinha algo também, né? Muita aflição, atenção mental e assim por diante. Eu não vou dizer, meus irmãos, que eu não tenho ansiedade, que eu também não tenho angústia, isso, aquilo. Todos nós temos, porque ainda nós não somos perfeitos. Aqui na terra, ninguém é perfeito. Mas Jesus disse, sede perfeito como perfeito é o Pai. Então, meus irmãos, finalizando, eu quero trazer para nós aquilo que Jesus disse. Disse Jesus, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas urge, isso é urgente, reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Será que nós não nos encaixamos aqui? Então eu vou ler rapidinho aqui, meus irmãos. A aflição do egoísta chama-se o quê? Egolatria. A aflição do vício, seja que vício for, a delinquência, da agressividade, a cólera, a raiva, a aflição do crime. Qual é a aflição? A aflição maior do crime? Remorso. Comete um crime, aí experimenta, só para ver. E todos nós praticamos crimes pequeninos. Uma pequena mentira, falsear a verdade é um crime. É um crime. E aí vai chegar o remorso. A aflição do fanatismo. O que é? A intolerância. Intolerância religiosa, intolerância de cor. Porque hoje tem intolerância de tudo, né? Aflição da fuga, fugir à responsabilidade. É covardia.
Quantas vezes nós vimos algo e dizemos, não, mas eu não vou fazer nada porque eu não quero me incomodar. Então o que nós somos? Covardes. E desejamos que o mundo melhore, que tudo melhore ao nosso redor, só que nós não queremos fazer nada. E da inveja? Por que a pessoa é invejosa? Por quê? O despeito, da indisciplina, a desordem, da brutalidade, violência, da preguiça, rebeldia, vaidade. Vaidade. Chama-se loucura. Nunca se cultivou tanta a vaidade como tem se cultivado. Um dia eu contarei a história, mas uma irmã nossa precisou de 10 encarnações para se livrar do vício da vaidade. 10 encarnações para se livrar do vício da vaidade. Então, meus irmãos, não vale a pena. A aflição do ciúme. Por que termos ciúme? No livro O Consolador, tem uma pergunta que Emmanuel, é feita a Emmanuel, pergunta assim, no que consiste o ciúme? Resposta, inferioridade espiritual. Vai ter ciúme do quê, gente? Ter ciúme do quê? Porque aquela pessoa tem uma plástica melhor que a minha? Porque aquele joga futebol melhor que eu? Aquele toca violão melhor que eu? Cada um de nós está no lugar certo, na profissão certa, com as pessoas certas. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é sermos gratos a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que todos nós estamos tendo diariamente. Passamos momentos difíceis, sim, meus irmãos. Econômico, financeiro, saúde, sim. Mas mesmo que a noite seja mais escura de todas as noites, no outro dia, os raios do sol dissiparão essas trevas. Quantas dificuldades nós já vencemos e achamos que nós não iríamos passar. Então vamos agradecer a Deus, pedir força para dirimir esse problema, varrer de nós essa agonia, esse desalento, essa ansiedade, esse desgosto. Meus irmãos, se nós estamos desempregados, é porque nós merecemos estar desempregados. Se eu estou doente, é porque eu preciso dela. Gente, eu precisei, em 2006, arrumar um diabetes para mim. E até hoje, diabetes casou, não tem divórcio. Porque eu precisava. Mas o diabetes, estou nem aí. Mas eu tive que parar disso, daquele outro. Uma série de coisas, eu tive que me adaptar. Porque se eu não me adaptasse, eu entraria onde? Angústia, desalento, tudo. E o que aconteceria? Num desequilíbrio, uma hipor, desencarnaria, que chegaria ao ponto de um autossuicídio. Então nós precisamos saber driblar os nossos problemas. Todos nós temos, começando do menino ali, a todos nós estamos cheios de problemas, porque o planeta Terra assim o é. É um planeta de provas e expiações. Então, aflições, Jesus já dissera, no mundo tereis aflições. Outra vez Jesus diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, bastam as inquietudes do dia.
Nós estamos nos preocupando amanhã. Meu Deus do céu, o que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou fazer? As aves não plantam e nem e nunca passam fome. Então, meus irmãos, vamos varrer do nosso coração esse corrosivo, esse ácido que chama aflição. Não é fácil? Não. É preciso que busquemos dentro de nós força necessária para mudarmos, fazermos essa reforma íntima, passar a amarmos-nos, ter amor, aquele amor próprio, para podermos amar o nosso semelhante. É o que disse Pedro na primeira carta. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Que Jesus possa nos abençoar. E agradeçamos, queridos irmãos, a oportunidade ímpar que Jesus concedeu a todos nós na noite de hoje, no estudo do Evangelho, na lição a respeito das aflições. Senhor Jesus, auxilia-nos, dê a todos nós a força necessária para que possamos vencer os grandes inimigos que estão dentro de nós. Por teu amor, Jesus, fique conosco, não somente hoje, mas sempre que assim seja.